Na Pixar, também dizemos que o fracasso faz parte do processo. Acontece, mas não usamos muito esse termo. Às vezes, algo realmente falha, mas não ignoramos isso. Quando falha, nós assumimos, mas ao fazer um filme, sabemos que todos têm problemas e tentamos resolvê-los. Se uma solução não funcionar, tentamos outra. Estou muito animado com o nosso convidado de hoje, Ed Catmull, cofundador da Pixar e autor best-seller do New York Times, do livro Criatividade S.A., Superando as Forças Invisíveis que Ficam no Caminho da Verdadeira Inspiração. Muito obrigado por participar do nosso podcast. Estou muito feliz em participar. Estávamos conversando por 30 minutos antes de gravar e estou fascinado pela sua história, pela sua vida e pelas coisas que você viu, testemunhou e superou. Você construiu um negócio, mas além disso, construiu uma vida incrível como um todo. Você esteve cercado por algumas das mais brilhantes mentes criativas e líderes da indústria desde a faculdade e você cresceu com esses indivíduos, buscando, imaginando, manifestando e criando seu sonho de fazer filmes de animação, o que levou muito tempo. Agora, você já fez mais de 32 filmes desde que começou na Pixar e na Disney. 31 ou 32 filmes, correto? Sim. E é incrível saber a enorme influência que você teve na vida de acredito que bilhões de pessoas que consumiram suas histórias. Então, eu só quero reconhecer você pela quantidade incrível de obras que você criou, pela quantidade de situações que você teve que superar para criar o primeiro filme de animação e construir uma empresa tão relevante. E todas as forças invisíveis que o time de milhares de indivíduos criativos se juntando, a mágica incrível que acontece com isso, mas também os desafios que você teve que superar. Então, eu estou muito empolgado que você esteja aqui. E nós estávamos falando sobre um dos meus momentos favoritos da Pixar, o final de Toy Story 3, que me deixou tão encantado e emocionado com lágrimas que eu lembro ao assistir pela primeira vez e pensar: como é possível que estou chorando assistindo a um simples desenho animado? Como isso está me fazendo sentir tão profundamente sobre minha própria vida? E é simplesmente incrível o que você e toda a equipe conseguiram criar. Então estou super empolgado que você está aqui e animado pelo novo livro que tem a edição expandida, que fala sobre o que você aprendeu nos últimos 10 anos liderando a Pixar e a Disney Animation. E bem-vindo novamente ao programa. Estou tão empolgado. Bem, estou muito feliz de estar aqui, embora também queira ter cuidado para não levar crédito pelo que aquelas outras pessoas fizeram. Claro. Mas sendo líder, o cofundador, liderar um time e apresentar uma visão, ao mesmo tempo supervisionando uma equipe, é uma grande responsabilidade. Bem, essa foi a parte divertida, ok? Como fazer essas pessoas incríveis trabalharem bem juntas por um longo período de tempo. E isso nunca muda. Tipo, o problema de hoje não é como o problema de ontem e você sabe, continua mudando. Certo, claro. Qual foi o maior desafio que você enfrentou ao começar seu primeiro filme? Porque eu lembro de ouvir você dizer que levou 14 anos até conseguirem criar esta primeira animação. Qual foi o maior desafio em esperar todo esse tempo para lançar o primeiro filme, que foi o Toy Story? Bem, quando eu comecei, era assim. O objetivo era fazer um filme. E eu ingenuamente pensei que provavelmente levaria 10 anos. E muito rapidamente, em 2 ou 3 anos, fui desiludido disso. Tipo, isso estava completamente errado. Mas eu não substituí isso por outra estimativa. É como eu realmente não sabia. Então, era mais uma questão de, ok, como eu penso sobre as pessoas. Como trabalhamos juntos. Mas também, quais são as questões econômicas disso e quais são os problemas técnicos que precisam ser resolvidos? Porque inicialmente eu me via como um pesquisador. Eu pensava em termos de quais são os problemas que precisamos resolver para chegar lá. E então, enquanto fazia isso, quando eu estava na New York Tech, foi depois que saí de Utah. Eu também descobri que,
porque agora eu estava à frente desse grupo e eu meio que estava evitando ser o gerente do grupo. Então, eu estava tentando fazer os dois papéis. Eu queria ser a pessoa que resolvia os problemas técnicos. E eu meio que gostava de ser um líder, para ser honesto. Então eu tinha essas teorias sobre como gerenciar, mas eu também descobri que gostava de resolver esses tipos de problemas também. Ou seja, os relacionamentos entre as pessoas e o que fazia com que funcionassem eram realmente interessantes. Então, eu não precisava desistir de um ou de outro. Era mais uma questão de alocação de tempo. Mas eu diria que houve uma transição ao longo do tempo. Mas eu permaneci bastante envolvido em questões técnicas, provavelmente pelos próximos 10 ou 15 anos. Do ponto técnico? Sim, do lado técnico. Antes de lançar o primeiro filme? Antes do lançamento do primeiro filme. Sim. E porque tínhamos esse grupo bastante incrível lá. Eu trabalhei para criar uma cultura aberta e publicamos tudo o que fizemos. Agora, nesse ponto, por sermos novos na indústria, havia algumas pessoas que achavam que estávamos bem próximos. E eu só pensava, bem, não estamos nem perto. Então, algumas pessoas eram secretas sobre suas descobertas. E eu só pensava, bem, não são descobertas. Estamos a anos de distância da concorrência. Sim. Então, a melhor coisa a fazer foi publicar tudo o que fizemos e participar completamente nesta comunidade. E devo dizer que muitos dos meus amigos mais próximos vêm da academia. Porque vamos às mesmas conferências. Nos conhecemos há 50 anos. Mas, ao publicar tudo, também nos tornamos o lugar para quererem trabalhar. Assim, estávamos trazendo as melhores pessoas. E então, finalmente, aconteceu Star Wars. E quando Star Wars aconteceu, George Lucas foi a primeira pessoa na indústria cinematográfica com credibilidade que pensou que a tecnologia iria afetar a indústria como o fator número 1. E acredite, nós tentamos e, para qualquer outra pessoa, éramos total e completamente irrelevantes. Não era como se eles pensassem que não conseguíamos fazer isso. Eles nem sequer pensavam nisso. Uau! George acreditava que seria possível e me contratou porque eu liderava esse time incrível. Fim dos anos 70? Sim, final dos anos 70, porque entrei na Lucasfilm em 1979 e quando saí da New York Tech e tentei criar esse ambiente, percebi que metade do que eu pensava realmente funcionava muito bem. Tornou-se a base sobre a qual construímos. E metade do que eu pensava era uma completa besteira. Não funcionou de jeito nenhum. Certo. Mas o mais importante para mim foi que quando fui à Lucasfilm, saí de lá com a percepção de que cerca de metade do que eu fiz estava certo e metade estava errado. Eu ia manter as coisas que estavam dando certo, mas queria tentar algo novo. Mas acreditava que minha proporção de certo e errado provavelmente continuaria sendo 50, e provavelmente continuaria sendo verdade pelo resto da minha vida, o que eu descobri ser verdade. E não é como se eu tivesse uma maneira de acompanhar isso no dia a dia. Não dá para quantificar, mas senti que o valor para mim era entender que eu estava mais errado, mais do que eu pensava. Ainda mais errado? Sim, estar na Lucasfilm foi uma nova oportunidade educacional significativa e George queria trazer tecnologia para edição de filmes, para áudio digital e para gráficos de computador. Mais uma oportunidade educacional, porque agora você tem 3 grupos, um dos quais odiava o que estávamos fazendo. Eles não gostavam da ideia. Esses são os editores de vídeo. George conhecia edição de vídeo. Ele é quem realmente queria isso.
mas a pessoa que colocaram encarregada achava que era uma ideia terrível. E isso não terminou bem. Mesmo tendo feito algo muito mais avançado do que qualquer outra tecnologia na indústria, não tínhamos clientes querendo usar. No time do áudio digital tinha um cara que adorava a ideia e trabalhava com isso muito bem. Mas o terceiro grupo era a ILM, e eles estavam neutros. A visão deles era que nossa resolução era muito baixa, mas estavam interessados se um dia melhorássemos o suficiente para ser usada em filmes de alta qualidade. Então agora nos tornamos a força motriz. Nosso objetivo é atender às necessidades deles, ser bons o suficiente para o que eles estavam fazendo, porque eles eram os melhores da indústria. E se conseguíssemos deixá-los felizes, teríamos sucesso garantido. Então nos tornamos a força motriz, ninguém mais. Essa era a nossa motivação. Esses eram os tipos de lições. E a outra lição foi que, como representante da Lucasfilm, eu pude visitar todas essas diferentes empresas de supercomputadores, CRAI, CDC, empresas que a maioria das pessoas nem ouviram falar ou não lembram, e também as empresas emergentes de estações de trabalho, e elas queriam a Lucasfilm. Então eu podia entrar e conversar com os líderes das empresas, ter acesso direto a eles, porque eles queriam vender para a Lucasfilm porque Star Wars era muito atraente. E no almoço ou no jantar, eu me encontrava com os engenheiros porque eles sabiam que eu era voltado para a área técnica. O que descobri foi que, em cada uma dessas visitas, eu tinha duas visões diferentes de uma empresa no mesmo dia. E eu percebi que em muitas empresas havia uma estrutura de classes, mas esse não era um termo que eles usariam. As pessoas nunca diriam algo como "somos de primeira classe aqui". Há pessoas que dizem que são tratados como de segunda classe, e você pode ver isso acontecendo nas empresas. E eu lembro de pensar, isso não pode ser bom. Então, à medida que continuamos a crescer e em algum momento começamos a trazer artistas, especialmente quando nos tornamos a Pixar. Então, uma coisa que ficou clara para mim é que precisávamos garantir que não tivéssemos uma noção de primeira classe e segunda classe, que realmente precisávamos garantir desde o início que transmitíamos a mensagem de valorizar a todos igualmente. E isso não é a mesma coisa que dizer que todos são iguais. Não são. As pessoas têm diferentes habilidades, diferentes capacidades e assim por diante, mas a noção de que algumas pessoas são melhores que outras ou de uma classe diferente não é uma coisa boa. Então, o princípio básico era que você assume que todos podem ser melhores. Não os mesmos, mas todos podem ser melhores. E que isso não é uma proposição de alto risco. Vale a pena fazer. Basicamente, estávamos aprendendo à medida que passávamos por isso. E então, chegamos ao ponto em que George se divorciou e sua situação financeira estava completamente diferente. Então, ele precisou vender a empresa. Esse foi um período de um ano muito estressante para nós. Mas parte disso foi que, a essa altura, havíamos atingido um nível de qualidade muito alto porque construímos um hardware para produzir imagens de alta qualidade que o ILM começou a usar o que tínhamos. E então parte do acordo quando nos separamos foi que eles tinham o direito de usar o software que tínhamos desenvolvido e usariam isso no filme. Acho que o primeiro grande caso foi o The Abyss. Embora tenhamos feito algo mais cedo para eles, como para o Star Trek, havia aquela cena impressionante em que você voava sobre o planeta e tudo ficava extremamente realista. Claro. Então, fizemos algumas coisas para eles, mas encontrei alguém para ajudar a liderar o grupo de gráficos. Nunca fizemos parte da ILM, mas eles precisavam de alguém lá durante a transição para a tecnologia digital. Certo. E foi então.
que a empresa acabou sendo comprada pelo Steve Jobs. Uau! Em que ano foi isso? Isso seria em 1986. Em 1986, Steve Jobs compra a empresa. Você já o conhecia? Eu o encontrei uma vez, e então ele simplesmente desapareceu na época que estávamos começando a ser vendidos. Eu não sabia por que ele tinha sumido. Mais tarde eu soube a razão verdadeira. Ele estava em uma luta interna que resultou na sua remoção da Apple. Então, isso foi basicamente uma humilhação pública para o Steve. E isso estava amplamente relacionado à maneira como ele se relacionava com as pessoas. Então, essa é a mitologia em torno do Steve. E eu conhecia o Steve quando ele era assim. Ou seja, seu comportamento com as pessoas, ele não era empático. E esse tipo de comportamento é francamente meio que fascinante. É interessante. E as pessoas gostam de contar histórias sobre isso e escrever sobre isso. É como o comportamento de garoto rebelde. É muito atraente para o público. E é uma pena porque não captura o arco completo da vida de Steve, que é muito mais interessante e impactante. Em vez disso, o foco de filmes ou escritos sobre ele, ou artigos, era sobre um período específico da vida dele. E esse foi um período em que ele foi expulso da Apple. Ele começou a Next Computer, e na Next, ele fez algumas coisas brilhantes, como suas escolhas de software, que, ao final, foram fundamentais e mudaram não apenas a Next, mas mais tarde, a Apple. Suas escolhas de hardware eram questionáveis. Além disso, ele fez algumas escolhas empresariais realmente muito ruins. Claro. E escolhas nas quais ele pensava que eram grandes vitórias. Mas eu estava olhando para elas e pensando, isso não pode ser uma boa ideia. Certo. Mas ele comprou vocês. Ele comprou a Pixar. Então ele comprou a Pixar depois de nós o termos. Conhecíamos o Steve quando ele era assim, mas não tínhamos escolha. Tínhamos gastado 1 ano, e isso foi um desastre total. Isso é uma longa história em si mesma, todas as coisas pelas quais passamos. Mas o resultado final foi que o Steve nos adquiriu. Quando ele os adquiriu, você ficou empolgado ou nervoso com base na personalidade dele do passado? Bem, estávamos empolgados para continuar vivos e seguir em frente. Então, essa foi a parte emocionante. O sonho. Sim. E Steve foi, quero dizer, para nós, ele foi bastante versátil. Tive um ótimo relacionamento com Steve. Então, acho que trabalhei para Steve por mais tempo do que qualquer outra pessoa. Uau. Nunca tive uma discussão com Steve. Nunca? Nunca. Uau. Nós discordávamos às vezes. Mas nunca tivemos uma discussão. Meu estilo com Steve era que, se eu não concordasse com ele, primeiro de tudo, eu sabia que era autoconfiante o suficiente para saber que eu absolutamente não conseguia pensar tão rápido quanto ele. Ele é realmente inteligente. Você não vai debater com ele nem se meter. Há pessoas que conseguem contrariar e argumentar com sucesso com ele. Há algo que não se sabe sobre Steve, mas ele realmente valorizava as pessoas que tinham a capacidade de enfrentá-lo. Mas eu não consigo pensar tão rápido. Então, em vez disso, eu falava, pera aí um pouco, preciso de tempo. E eu voltava em 1 semana sobre o assunto. Eu pensava na minha próxima frase por 1 semana, e quando dizia a ele, e ele derrubava meu argumento. Então eu pedia mais algum tempo para pensar sobre o assunto. Isso durava semanas, e às vezes meses, e existiam 3 resultados possíveis. E cada um era igualmente provável. O primeiro era que chegamos a um ponto em que eu diria, eu entendo o que você está dizendo, você está certo. Cerca de 1/3 das vezes, ele diria, ok, entendi, você está certo. Fim da discussão. Tipo, você apenas comprou o que eu disse. Eu talvez não tenha explicado muito bem da primeira vez que conversamos sobre. Claro. E uma das razões pelas quais eu faria isso é que eu nunca confundia a autoridade pessoal que alguém poderia ter ou a posição deles com o que era certo.
Então, não importava se alguém era um melhor debatedor ou conseguia pensar mais rápido do que eu, ou se eles estavam em uma posição superior, isso não significava que eles estavam certos. Então, apenas significava que eu não conseguia argumentar na mesma velocidade. Então, eu simplesmente não desistia enquanto soubesse que eu estava certo. E se eu não estivesse certo, então eu mudaria. Então, no outro terço do tempo, nós não chegávamos a uma conclusão. Eu simplesmente fazia o que queria fazer. E o Steve estava de acordo porque nós tínhamos discutido e era assim que funcionava. Interessante. Por todos esses anos. Quantos anos você trabalhou com ele? Bem, ele nos adquiriu numa época quando ainda éramos uma empresa pública. Então, éramos uma empresa pública, até sermos adquiridos pela Disney. E na Disney, os termos eram que tínhamos o equivalente a um conselho de administração. Agora somos apenas um grupo menor dentro da Disney. E eu reportava duplamente ao Bob Iger e ao chefe do estúdio. Uau! Mas nós tínhamos esse comitê diretor, composto por John, Steve e eu, e depois Bob Iger, o presidente do estúdio, e o CFO da empresa. Então, no início, era todo mês, e foi devagar até chegarmos lá. Mas depois esse grupo se formou e ele era como nosso conselho de administração, e isso continuou até o fim da vida dele. Quantos anos isso durou no total? Desde que vocês... De 86 até o ano que ele morreu. Nossa, 2010 ou 2011 por aí? Algo assim. Sim, certo. Então 30 e poucos anos. Sim. Incrível. Quais foram as 3 maiores lições que você aprendeu observando Steve Jobs, comunicando-se com ele e lidando com a forma que ele deixou o mundo? Bem, quais foram as lições aprendidas? Uma delas, que ele entendeu intuitivamente, foi que quando você está errado, você muda. E existem diferentes maneiras de dizer isso. É como se não houvesse vantagem alguma em estar errado. E algumas pessoas acham que precisam vencer a discussão. E Steve realmente entendeu que esse nunca foi o ponto. O ponto era: você quer chegar à verdade o mais rápido possível. Mas ele também entendeu a um nível intuitivo que, por causa da força de sua personalidade, isso na verdade atrapalhava o processo. E essa foi uma parte de seu aprendizado enquanto passava por isso. Foi reconhecer que suas habilidades, seus superpoderes, na verdade poderiam atrapalhar a descoberta de coisas. Vou dar alguns exemplos. Um deles, que surpreenderia as pessoas, foi que tínhamos um conselho de diretores porque, em 1995, no final, abrimos o capital, nos tornamos uma grande empresa pública. Fomos o segundo maior IPO de 1995. Ficamos apenas atrás da Netscape. E quando Toy Story foi lançado? Em 95. 95. Abrimos o capital uma semana depois. Nossa. Então, quando estávamos fazendo a viagem de carro e parte da viagem era... mostrar o filme. Na verdade, não estávamos exibindo o filme. Isso foi numa grande conferência. Estávamos contando às pessoas que tínhamos uma nova tecnologia que mudaria os filmes. Nossa. E que este filme vai ser um grande sucesso. Mas ele poderia dizer a eles: ninguém mais pode fazer isso. Não há nada parecido. Vai revolucionar a indústria e temos as pessoas que mudam a tecnologia e estão criando o conteúdo. É isso que esta empresa é. Mas não vamos abrir capital até depois que o filme sair, porque achamos que devemos mostrar o quão grande isso é antes de ir a público. Esperto. Foi isso que fizemos nos meses que antecederam a abertura de capital. Estavam contando uma história sobre a história. Sim. Nossa. E que iríamos provar. E conseguiram. Sim, conseguimos. E conseguiram grandemente. Toy Story estreia nas bilheterias e na semana seguinte vocês vão ao público. Como foi essa primeira semana? Foi surreal.
Quais foram os números da bilheteria e de ir a público? Curiosamente, o que me lembro na época, porque todo o nosso time costumava ir à nossa conferência de gráficos de computador, que é a SIGGRAPH, que mostrava a tecnologia mais recente, e acreditávamos firmemente, porque fazíamos curtas-metragens. E eles eram, na verdade, curtas premiados com o Oscar, que são bastante impactantes. Mas são curtos, e as pessoas prestavam atenção apenas na tecnologia inovadora. Quando o filme saiu, a maior dúvida que tínhamos e todas as pessoas ligadas à tecnologia estavam questionando era: no que os críticos iam prestar atenção? E o que descobrimos foi que quase todas as críticas tinham no máximo uma ou duas frases sobre a nova tecnologia. E o resto da crítica era sobre o filme em si. Nossa! E isso para todos nós foi como essa foi a vitória. Não era sobre a tecnologia. Era sobre ser um ótimo filme. Sim. E se tivéssemos feito isso e conseguido que as pessoas aceitassem esse mundo, assistissem e sentissem, então isso seria a nossa vitória. E todo mundo entendeu isso em todos os níveis da empresa. Então é isso que eu lembro, lendo os reviews para descobrir se realmente tínhamos alcançado o que queríamos fazer. É incrível. O que me deixa curioso é exatamente como você conseguiu conectar-se com a mente humana e criar conexões emocionais com o público através dessas animações. Como isso foi estudado e executado nos últimos 30 anos em um nível tão alto? E como você fez isso no primeiro filme? Eu diria que para o primeiro filme, houve um pouco de sorte envolvida. Sempre houve. Na história tanto da New York Tech, quanto da Lucasfilm, e depois da Pixar. A ideia de que realmente queremos contratar as melhores pessoas possíveis. Queremos contratar pessoas que são mais inteligentes do que eu. E sei que outras pessoas dizem isso. Mas o que isso realmente significa? Mas significa que você não quer se sentir ameaçado pelas pessoas que você contrata. E elas só precisam ter essas habilidades extraordinárias. E, quando estávamos formando o nosso grupo técnico, eles eram realmente muito bons. Quero dizer, eles me ultrapassaram em termos de entendimento da tecnologia. E John também entendeu isso perfeitamente bem. Então, quando ele fez suas primeiras contratações, a primeira pessoa que ele contratou foi Andrew Stanton. E a segunda foi Pete Docter. E então, Joe Ranft entrou. E trouxemos alguém para o cargo de editor. Mas ele acabou sendo um dos melhores contadores de histórias de todos os tempos, Lee Unkrich. Então, este é um grupo incrível de pessoas que se reuniu e formou uma equipe com talentos excepcionais. E agora, parte disso foi que realmente estabelecemos uma cultura onde isso era a coisa certa a fazer. Você nem pensava na hierarquia de quem contratava. Ah, será que vão me superar e ficarei para trás? Não. Apenas pensávamos se eram realmente bons. E Andrew tinha esse senso estrutural extraordinário. E essa qualidade surgiu por causa dos desafios que enfrentamos. E Pete Docter tinha. E ainda tem. Esse núcleo emocional incrível. Então ele fez os filmes Up, Divertidamente e outros filmes. Acertar na emoção do filme é com ele mesmo. É como ele é. E Lee tem esse senso fenomenal de cinema. Você realmente tem que acertar em todas essas áreas. Então, Sharon Callahan, que coordenava a iluminação, e as pessoas muitas vezes não estão cientes disso, mas a iluminação é realmente importante para transmitir emoções.
E então, o artista Ralph Eggleston tinha uma paleta de cores para o filme, porque no fim das contas, a paleta de cores mudava ao longo do filme. É uma estratégia muito sutil, mas afeta suas percepções. Nossa, É um grupo incrível de pessoas. E o mais interessante é que nenhuma dessas pessoas tinha feito um longa-metragem antes em suas vidas. caramba. Então, não tínhamos usado computação gráfica, mas eles também não tinham feito filme em 2D. Eles não tinham feito filme algum. É inacreditável. Todo mundo era iniciante, todos tiveram que descobrir como fazer. E você está liderando eles. Sim, Como você sabia fazer isso? As emoções que você é capaz de fazer as pessoas sentirem nestes filmes. Você é um cara de tecnologia, mas através da tecnologia, da arte, da cor, da iluminação, do design de som e da música, através da tonalidade dos atores de voz e juntar tudo isso para criar uma história coesa e emocional, é inacreditável como vocês fizeram isso. E continuam fazendo, mas como você soube como juntar tudo isso? a forma como pensei na época foi: como você tem um grupo que trabalha bem junto? Porque eu não sou cineasta, e nós, com o tempo, desenvolvemos uma forma de ajudar as pessoas, que acabou sendo chamada de Brain Trust. Mas minha visão era, quando eu ia a essas reuniões, era como garantimos que esse grupo trabalhe junto. Tipo, quais são as coisas que fazem com que funcione bem junto e o que faz com que eles saiam dos trilhos? Então era para estabelecer alguns princípios para isso. E é divertido dar pitacos para o filme, mas a verdade é que só houve um único filme em todos esses filmes em que dei um pitaco tão forte que tive que insistir muito para conseguir fazer com que alterassem o filme. Em qual foi? Foi em Monstros S.A. Qual foi o pitaco? Minha sugestão foi que, em um momento, perto do fim do filme, talvez você se lembre disso, é quando o monstro Sully tem que assustar um boneco que está sendo filmado. É tipo um vídeo de treinamento. Quando ele faz isso, ele olha para cima e vê que a garotinha está bem ali. E ele realmente assusta para valer essa garotinha, mas ele gosta muito dela também, certo? E ele não queria assustá-la, mas na ideia original o que ela viu foi através de um monitor. Eu assisti a cena e disse: você não pode fazer isso, temos que mudar. Porque qualquer pessoa que tem um filho lembra de momentos em que eles podem ter feito algo onde o filho estava em perigo, seja por causa deles ou que algo aconteceu com eles. E quando isso acontece, fica gravado na sua alma para sempre, e você nunca esquece isso em toda a sua vida. Nossa, E que para Sully, ele precisa ver que ele foi a causa da coisa que a assustou. Que não era suficiente ela ver isso pelo monitor. Então, houve alguma resistência sobre isso. Você sabe, eu conversei com o Andrew e para ele, isso é realmente crítico para o filme. Eu só me senti tão bem, mas é isso, certo? Então eu posso olhar para trás e ver que dei um pitaco pelo menos. um pitaco em 30 filmes, sim. Mas esse não era meu trabalho. Eles são os cineastas. Não era meu trabalho. Meu trabalho era dizer: ok, isso está funcionando bem tudo junto? Por que parece não funcionar? Quando vai bem? Quando não vai bem? Quando Jim Morris entrou, ele começou como produtor, depois virou nosso chefe de produção, gerente geral e então presidente. Era como se estivéssemos lá apenas observando o que funciona, o que não funciona. Estávamos apenas evoluindo as técnicas com o tempo. Você ficou bastante animado durante essa recontagem de história com Monstros S.A. Qual filme deixou você mais emocionado, que foi mais profundo, quando você o assistiu, depois que ele saiu, ou durante o processo de criação? Qual foi o filme que mais te cativou? Tenho certeza que é difícil dizer qual você gosta mais, mas houve um momento em um filme que realmente te tocou, de uma forma baseada na sua própria experiência de vida, diferente dos outros momentos emocionantes em filmes?
É um pouco difícil de dizer porque qualquer emoção em um filme se conecta com a audiência, com o que as pessoas passaram. Então, eu nem consigo assistir a um filme da mesma forma que os outros porque eu realmente vi o que aconteceu antes, como a história se desenrolou. Sim, os criadores, os produtores, todo mundo, né? Sim, todos esses filmes têm problemas no começo. É uma coisa atrás da outra, e passamos por várias etapas e diferentes maneiras de tentar resolver os problemas. E, na verdade, uma das coisas que eu queria esclarecer com a edição expandida do meu livro era que eu falei bastante sobre o fracasso e como isso é parte do processo. Mas percebi que isso não captura realmente o que acontece, porque todos sabemos que aprendemos com os fracassos. Na verdade, o fracasso é um assunto meio popular hoje em dia, como uma forma de aprendizado e crescimento pessoal contínuo. A verdade é que temos dois significados para fracasso, que estão profundamente enraizados em nós. Então, há um significado que é que sabemos que tivemos fracassos e aprendemos com eles, e isso faz parte do processo de aprendizado. O outro significado é aquele que recebemos na escola, que é se você reprova uma aula, é porque você vacilou, não trabalhou duro o suficiente ou é burro. Nenhum desses significados é bom. Agora você entra no mundo dos negócios. Os negócios falham, relacionamentos falham, empresas falham também. Na política e nos negócios, fracassos são usados como uma arma para atacar oponentes. Há um medo real e palpável por trás do fracasso. Então, se falamos de fracasso, é quase possível para a maioria das pessoas desconectar emocionalmente esses dois conceitos. E então percebi que isso é o que observei na Pixar. Lá também dizemos que o fracasso faz parte do processo, é algo inevitável. Isso acontece, mas nós não usamos muito essa terminologia. Agora, há momentos em que algo realmente falha. Então não evitamos isso. Você tem que, se algo realmente falha, você diz isso. Mas a terminologia de fazer um filme é, como sabemos que todos têm problemas, estamos tentando resolver o problema. Talvez devêssemos tentar uma abordagem diferente, porque essa solução não funcionou. Vamos tentar isso ou aquilo. O processo é iterativo, né? Estamos sempre tentando. E enquanto a equipe estiver trabalhando bem junta, mesmo que não tenham resolvido o problema, se estiverem trabalhando bem juntos, dizemos, ok, continuem. É um problema bem difícil, e eles sabem disso. Eles sabem que nós os apoiamos em todo o processo. E a única pista real que temos de que precisamos fazer uma grande mudança é se a equipe começar a perder a confiança que um líder pode realmente levá-los até lá. Eles podem gostar ou não do líder da equipe, não é esse o ponto. É perceber se o time perde a confiança de que vamos chegar lá e essas coisas começam a se acumular. Então estamos cientes de algumas delas porque as pessoas vêm e falam sobre alguns dos problemas que têm. Então você começa a pensar, como ajudamos a pessoa? Como a suplementamos? Podemos adicionar alguém à equipe ou remover alguém? Quais são as coisas que podemos fazer nos bastidores para ajudá-los? E se chegarmos ao ponto de não podermos fazer isso, então faremos uma mudança maior e essencialmente falhamos. E é complicado porque escolhemos a pessoa que falhou, porque tínhamos acreditado que ela pode fazer isso porque ela é muito boa no que faz. Então, para quem falhou, é na verdade um processo muito difícil de passar. Tivemos apenas alguns diretores que conseguiram sobreviver a isso e permanecer na empresa, e eles são muito valiosos. E aqueles que ficaram foram realmente contribuintes incríveis. Mas é emocionalmente difícil para eles passarem por isso. Certo.
Mas um deles foi: nós estávamos trabalhando no Ratatouille e o homem que projetou e teve a ideia era adorável. Ele é realmente muito bom. Na verdade, a essência do filme que você vê veio desse cara. Nossa, Mas o filme estava emperrado e eles não conseguiam sair disso. Nesse ponto, por outras razões, Brad Bird tinha terminado Missão Impossível. Na verdade, não foi esse. Ele fez esse depois. certo. Ele tinha terminado Os Incríveis, então pedimos a ele para assumir. Quando você diz que o filme está emperrado, quer dizer que está nos estágios iniciais, em pós-produção, ou que a história precisa ser ajustada? A história. Então a história não está completa? Correto. Você tem a história, mas pensa: bem, precisamos de mudanças. Ou não se conecta emocionalmente, ou a jornada não funciona. É isso que quer dizer? Sim, mas enquanto isso, construímos os modelos, os assets. Você está construindo os personagens, os backgrounds e a animação sem ter a história completa. Isso mesmo. Nossa, Há partes disso que achamos que funcionam, então vamos começar a fazê-las, porque você não pode fazer tudo no final. Você precisa começar de algum lugar. gostamos desta parte. Achamos que vai funcionar. Achamos que isso vai funcionar. Podemos estar errados, então às vezes cortamos essa parte do filme. Sério, Isso é caro. é como filmar uma cena que não é utilizada, mas você tem 1000 pessoas animando algo e trabalhando nisso. Sim, tentamos coisas e descobrimos se vai dar certo. Claro. Porque o que é encantador? Como o personagem vai ser? Como isso vai funcionar? Eles estão fazendo todo esse trabalho, mas você não pode se adiantar demais. Sem a história completa. É um equilíbrio complicado, mas é sempre um equilíbrio complicado de alcançar. A vida como um todo é um equilíbrio complicado de se alcançar. Então, neste caso, os personagens são todos bonitos, mas ainda assim algo não está funcionando. E há algumas coisas que estão fundamentalmente erradas. Uma delas era que originalmente o chefe Gusteau estava vivo durante todo o filme. Ele meio que vendeu a alma. Na verdade, ele era um chefe muito bem avaliado e prestigiado, mas estava ganhando dinheiro por causa de publicidade, usando seu nome para vender produtos. E ele estava consultando no filme, certo? Esse chefe estava... Não, o chefe no filme. Entendi. O chefe gordo do filme era uma farsa. Porque tinha um consultor que mostrava como fazer as coisas, não? Ah, isso é separado. É a pesquisa que fazemos. Entendi. Tentamos entender o que aconteceria. Mas o chefe em que é baseado? Ele está vivo. Bem, não. Nós inventamos um chefe. Entendi. Gusteau. Sim. Ele é esse cara gordo e meio que perdeu o rumo. E então tem esse rato que quer cozinhar, que acaba na cozinha dele. Sim. E por causa da paixão do rato, isso faz com que o chefe perceba que pegou o caminho errado na sua carreira. Então, agora, você tem esse problema ao longo de grande parte do filme. Esse filme é sobre o rato que ama cozinhar? Ou é uma história de redenção para o chefe que perdeu o rumo? O outro problema com o qual eles estavam lidando era que o rato tem uma família. O rato não fala com os humanos, então ele está passando por isso. Ele está conhecendo pessoas novas e aprendendo muitas coisas no restaurante. Mas como ele não pode falar, você não sabe o que ele está pensando. E então ele volta para sua família e explica o que acabou de acontecer. Mas você acabou de ver isso quando estava assistindo ao filme. E isso diminui o ritmo do filme completamente. Porque ele está explicando para eles coisas que você acabou de ver. Isso não é bom para a contação da história. Então Brad Bird entra nesse dilema. Brad olha para isso. E a primeira coisa que ele faz, depois de trabalhar com um bom amigo seu, que é um ótimo roteirista, é matar o chefe. Então o chefe morreu por algum motivo. Mas ele ainda está nesses programas de TV porque ele estava ensinando uma receita em um canal. E o rato é inspirado por ele.
Mas porque o chefe está morto e Remy sabe que o chefe está morto, então o chefe agora é uma figura da imaginação dele. Então isso significa que essa figura da imaginação dele pode aparecer e ele está interagindo com o que ele acha que o chefe lhe ensinaria ou diria. Sim. E isso responde e resolve dois grandes problemas. Um deles é que agora sabemos sobre quem é o filme. É sobre o rato que quer cozinhar. Problema número 1 resolvido. O segundo era porque ele não podia falar com o fruto da sua imaginação. E não parece algo inatural, porque não é como se ele estivesse falando com um fantasma. Você sabe que ele está falando consigo mesmo. Então isso significa que ele não precisa voltar e explicar nada para sua família e amigos. Então você sabe o que ele está pensando no momento. Agora o ritmo começa a funcionar. Agora, essa é a genialidade de Brad Bird, de entrar e dizer: aqui está o que vamos fazer para uma boa narrativa em cada passo do caminho. E assim, agora esse filme, que tinha esses elementos interessantes, se transforma em algo brilhante e inovador. E então, Brad tem sua própria visão sobre arte e o que significa criticar a arte. Esse é o impacto. E ele coloca isso no filme porque você está assistindo ao filme pensando, para onde isso está indo? Porque um rato nunca poderia realmente gerenciar um restaurante em Paris. Tipo, isso simplesmente não vai acontecer. Então é isso que torna difícil. Então ele pega esse conceito difícil e o transforma em algo no final que é profundo. E quando o público vê, é tipo, nossa, eu não esperava por isso. E é lindo. O que eu lembro sobre os cinemas é, na verdade, observar o público, porque eu lembro que tivemos a grande abertura em Paris. Uau, muito legal. E quando chegava naquele momento que sabia que era especial, eu me virava e olhava para a plateia. E essa era a parte gratificante. Enquanto assistiam o final ou ao filme inteiro? Naquela cena final, eu olhava para eles e a audiência estava assim. Eles não esperavam por isso. Isso é incrível. Foi incrível mesmo, né? E é muito gratificante quando algo assim como relatei acontece. E houve algum momento em que você chorou assistindo a sua própria estreia? Sim, já chorei. Por causa de um filme? Por Toy Story 3 e chorei em Viva. Oh, meu Deus. Esse é meu filme favorito, o Viva. Eu tenho uma noiva mexicana e toda a família dela é do México. E sempre que eles vêm à casa dela, parece que estou na cidade desse filme. E sempre que vou ao México, parece que estou lá também. Então, para mim, esse é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Viva é incrível. Foi tudo obra do Liam Carriage. Isso de fato criou um problema porque foi tão bom que depois lhe disse: o que faço agora? Foi inacreditável. Mas, você chorou em Viva? E por acaso ele dirigiu ambos os filmes. Você chorou assistindo Viva? Sim. Em que parte? A questão sobre qualquer bom filme desse tipo, ou o tipo de filme que tentamos contar, é que você está tentando se conectar com suas próprias emoções pessoais, mas também está tentando trazer algo novo e original. Para ser honesto, infelizmente há uma espécie de preconceito contra a cultura mexicana, porque o que as pessoas ouvem nas notícias em termos de imigração ou questões na fronteira, elas não representam o México. E não representam o que acontece, como no sul do México, com, você sabe, o Dia dos Mortos. E se você comparar como é o Dia dos Mortos na América, é como, é meio estranho, sabe? É finados, não é a mesma vibe. Então é complicado. Mas isso significa algo totalmente diferente lá para eles. É sobre o respeito verdadeiro pelas pessoas que vieram antes de nós. É disso que se trata. E você realmente vê isso no filme. Eles foram até as vilas no sul do México e passaram muito tempo conhecendo as pessoas, conversando com elas e aprendendo sobre suas tradições. Tivemos um grupo na Califórnia. Eles eram como conselheiros mexicanos, porque queríamos fazer da forma correta.
Essencialmente, você tem essas pessoas da América do Norte indo para o México. Bem, elas estão na América do Norte também. Então você tem pessoas da América indo até lá para conhecer. Como elas vão contar essa história? Então eles trabalharam muito duro para tentar capturar isso de uma forma autêntica e realística culturalmente. Eles dizem que foi igual com Moana. Nossa, é incrível também. Você realmente tem que ir a fundo na cultura porque não quer trabalhar com preconceitos. Você não quer trabalhar com base no que outras pessoas pensam. O mesmo aconteceu com Ratatouille. Todos nós conhecemos a culinária em casa. Assistimos nossos pais cozinharem ou nós mesmos cozinhamos. Assistimos aos canais de culinária. Você pode ver os chefes na cozinha. Mas como é estar em um restaurante chique e bem avaliado em qualquer lugar do mundo? Como é a cultura local? Isso nós não sabemos. Então, para Ratatouille, eles foram a esses restaurantes e observaram. E também receberam algum trabalho prático, como no French Laundry. Eles realmente passaram um tempo na cozinha. E foram dados trabalhos para eles fazerem. E com isso capturaram isso. O que é interessante nisso é que, embora saibamos muito sobre culinária, não sabemos o que estão dizendo lá atrás na cozinha, se a maneira como estão agindo é verdadeira. Não sabemos, mas acham que sim. Se você realmente fez sua pesquisa e colocou isso no filme, então há algo que está transmitindo para as pessoas porque você dedicou tempo para descobrir algo novo e original. No caso de Viva, foi ir ao México e descobrir como eles se sentem sobre isso. O que estão fazendo? O que estão pensando? E eu me lembro, isso foi quando o filme estreou, porque nós fomos à estreia. E uma das coisas que eu apreciei é que, quando os americanos fazem filmes sobre o México, não sabem a diferença entre o chapéu mexicano de aba larga e o espanhol e acabam cometendo erros. Mas no México eles sabem, né? Então eles foram lá e quiseram acertar esses detalhes. E a maioria das audiências não saberia, mas eles sentiram que precisavam ter as pessoas que conheceriam as nuances e que saberiam reconhecer que estava certo. Claro. Estou curioso para saber qual foi a parte do filme que mais te emocionou em Viva. A intenção era, na verdade, o respeito por essas pessoas que vieram antes, porque isso era real. Ele aprendeu algo importante. Ele descobriu algo sobre as pessoas que vieram antes dele. Ele também sentiu que era capaz de corrigir algumas coisas que estavam erradas. Mas também foi emocional para mim por alguns outros motivos. Um deles foi na narrativa que, inicialmente, Lee ia fazer deste o primeiro musical da Pixar, porque a Pixar realmente não tem musicais em seu DNA. A Disney tem e a Pixar não. E uma das coisas que eu queria garantir era que não tentássemos fazer um estúdio parecer com o outro. Também não estávamos tentando dizer, você tem que ser diferente. Então eles tiveram que evoluir do seu próprio jeito. Se um quer fazer um musical, então eles realmente conseguem. E na Pixar, se eles quiserem fazer um musical, eles podem. E assim, Lee ia ser a primeira pessoa a fazer isso. Então conseguimos essas duas pessoas brilhantes que também tinham trabalhado na Disney. Eles eram ótimos e trabalhavam bem juntos, e tínhamos trabalhado com eles antes. Eles escreveram a primeira música, que é chamada Lembre de Mim. Incrível. E então, mas como cineasta, ele disse, ok, isso é temático para o filme. Então agora ele constrói uma história usando essa música ao longo dele, certo? Então agora é um elemento chave. Mas de onde veio? Por que foi escrita? E a ideia era que se a bisavó dele morresse,
ela seria a última pessoa que saberia de onde veio a canção. E ela Oh, meu Deus. Ela se lembra? tem Alzheimer. É tão emocional, na verdade. Eu sei. Mas ao tocar a música, e ela se lembra, isso realmente dá vida a ele. Nossa, uau! Então ver isso e conseguir transmitir isso Isso é lindo. é poderoso. Sim. E a outra coisa interessante sobre a história, que é uma coisa separada, era como ela começou. Então, uma das coisas que descobrimos bem no começo da Pixar, quando começamos nosso segundo filme, o segundo foi Vida de Inseto, mas o terceiro ia ser uma sequência. Nenhuma sequência jamais tinha sido bem-sucedida, certo? Uma sequência animada nunca tinha sido bem-sucedida. Então, originalmente, o pensamento da Disney era que isso ia ser um DVD não para o cinema. Então, começamos a fazer isso. Imediatamente ficou claro que as pessoas trabalhando nisso na Pixar estavam muito chateadas, porque trabalhar numa sequência em um estúdio onde queremos ter o mais alto padrão de qualidade significa que estamos trabalhando em algo onde as expectativas são muito baixas. Não queremos fazer algo onde as expectativas sejam baixas, queremos que esteja no mais alto nível. Então, a Disney concordou com isso. Então começamos a fazer este filme e, francamente, tivemos vários problemas com ele porque estávamos construindo com base em algumas suposições que tiramos do primeiro filme, porque o primeiro filme foi construído sem saber nada. Mas tiramos algumas conclusões dele, e algumas dessas conclusões não estavam corretas. Então, construímos ou começamos a sequência com base nessas suposições, apenas para descobrir que estávamos errados. E descobrimos várias coisas que questionavam ou desafiavam nossas ideias originais. Então, e no processo de fazer isso, tivemos que reiniciar o filme bem no final do processo e refazê-lo. Foi um esforço brutal para refazer este filme. O refizemos em 8 meses, começando quase do zero. Só de lembrar isso, foi um pesadelo. Tivemos 1/3 de nossas pessoas machucadas com Lair. Ah, cara. Mas uma das coisas que surgiu disso foi a percepção de que a maneira como estávamos começando os filmes era tentando fazer o que outros estúdios fazem, que era ter um departamento de desenvolvimento procurando bons roteiros. E então nosso pensamento foi: por que estamos tentando copiar o modelo de outros estúdios? Primeiro de tudo, a taxa de sucesso dos filmes de outros estúdios não é muito alta. É baixa. Então nós decidimos fazer de um jeito diferente. O que fizemos foi escolher alguém que achamos que poderia dirigir um longa-metragem. E então dissemos a essa pessoa: escolha 3 boas ideias para desenvolver. A razão pela qual dizemos 3, em vez de dizer escolha uma ideia que você quer transformar em filme, é que o que acontece com todos nós quando fazemos algo mais difícil na escola ou algo assim, você começa a bater a cabeça quando fica com bloqueio. A razão pela qual dissemos 3 foi: se você ficar com bloqueio, você pode mudar para uma ideia diferente. Então eles têm um artista e em algum momento podem ter um escritor entrando, trabalhando com eles diretamente. Então é como uma equipe realmente pequena passando um ano e há alguma ajuda do departamento de desenvolvimento. Ainda temos o departamento de desenvolvimento, mas eles não estavam mais procurando roteiros para transformar em filmes. O trabalho deles era ajudar a apoiar totalmente esse pequeno grupo. Então eles liam roteiros, mas o que procuravam eram bons escritores que pudessem se juntar à equipe. Mas nunca fizemos o roteiro de ninguém. Nós sempre Começaram do zero. começamos do zero. Nossa. Então, eles passavam aquele ano indo e voltando entre suas 3 ideias. E no final do ano, eles vinham. As 2 ou 3 pessoas que agora eram os líderes e apresentavam para a liderança criativa da empresa e alguns dos outros diretores.
Então podia haver tipo 10 a 12 pessoas na sala. Essas 3 ideias. As 3 ideias. E a forma como isso funciona é que há uma sala de ideias que tem uma mesa no meio e, essencialmente, você pode acomodar tipo 12 pessoas na sala. E há 2 paredes longas, com storyboards ao longo da parede, e elas as cobririam. Então, eles colocariam o material, as ideias conceituais para o filme, na parede e levariam cerca de 25 minutos. Apresentariam a ideia, depois haveria uma breve discussão sobre isso e passariam pelos 3 filmes. Agora, o processo começou e todos fizeram isso, mesmo tendo estado do outro lado, como se estivessem no lado da liderança criativa. E então haveria um momento em que enfrentariam suas ideias e todos começariam a dizer a mesma coisa. Eles diriam: eu amo igualmente todas as 3 ideias. Não importa para mim qual você escolher. Agora, isso não é verdade. Eles realmente gostam mais de uma. E o debate quando eles saem da sala não é qual é a melhor ideia para fazer o filme. É qual eles realmente querem fazer, e acho que sempre acertamos, porque quando damos a notícia, eles dizem: isso, eu esperava que vocês escolhessem essa. Claro. Mas no caso de Viva, Pete veio e apresentou uma ideia que estava relacionada a uma ideia que ele havia apresentado antes de fazer Toy Story 3. E então, quando tivemos a oportunidade de fazer Toy Story 3, ele foi convidado para dirigi-lo, e então ele mudou para isso, junto com o escritor com quem trabalhou, Michael Arendt, um brilhante escritor, e eles trabalhavam muito bem juntos. Basicamente, Lee estava apresentando aquela ideia que eles originalmente tiveram. Depois, ele apresentou sua segunda ideia, que era fazer um musical completo. Um conceito interessante, desafiador. E então as 2 paredes estavam cheias já das histórias. Então fomos para a outra sala. Ele abriu a porta e quando abrimos a porta, a mesa, o teto, as 2 paredes e a parede do fundo estavam cheias de arte mexicana. Sério? Então, ninguém disse mais nada, silêncio completo, e estava claro que todo mundo já sabia qual seria o filme que iríamos fazer. Há só um cartaz dos 2 primeiros, mas este é uma experiência completa. Isso mesmo. Você entrou no mundo de Viva. Isso mesmo. Você entra no mundo de Viva. Agora, a parte interessante é que o filme final, na verdade, ficou muito diferente daquela primeira ideia. Mas isso não importa, porque você começa com um conceito e você vai aprender algo. A ideia de todas essas viagens ao México era aprender algo, porque todo o resto é meio que baseado em coisas que você já conhecia. Certo, estereótipos. Estereótipos e assim por diante. Então, você espera que isso mude drasticamente no processo de fazê-lo. Quando ele nos apresentou o conceito de Viva, vocês decidiram que esse seria o filme que escolheriam para o próximo projeto? Houve um debate ou todos estavam certos de que esse seria o próximo projeto, já que sabiam que ele era o mais apaixonado pela ideia? Deixaremos ele seguir com o que ele é mais apaixonado. Eu acho que nesse caso provavelmente não houve nenhum debate. Eu diria que com outros há alguma dúvida sobre qual vai ser. E isso é super normal. Debater o conceito e as ideias. Há o fato de que nem todo mundo passa pelo processo de pesquisa que ele passou. Se Andrew Stanton diz que quer fazer algo, é tipo, ok, Andrew, você pode fazer o que quiser. Agora, no caso de um filme como Moana, há algum momento em que você pensa: temos essa grande estrela que quer fazer um filme conosco. Vamos criar um conceito, ou é a Moana quem é a pessoa certa para um filme como esse, onde o The Rock foi uma ótima escolha para um dos personagens, obviamente. Como é que funciona esse processo? Primeiro vem a história, depois você procura as vozes que se encaixam. E na verdade, quando escolheram o Tom Hanks, ele ainda não era uma grande estrela. Ele já estava contratado por nós, e só depois virou uma grande estrela. Sério? Ele tinha feito algumas coisas que
Ele ainda não tinha feito Forrest Gump na TV? Não, essas coisas maiores aconteceram depois. Depois de Toy Story. Sim, houve um filme, não me lembro qual era. Acho que foi Big. Big aconteceu depois que assinamos com ele, antes de o filme sair. Depois que inscreveu para Toy Story? Sim, eu acho que foi isso. Tudo o que sei é que, quando o contratamos pela primeira vez, ele era moderadamente conhecido. Depois ele ficou muito famoso rapidamente. E também com filmes você tende a conseguir pessoas que estão mais para o lado da comédia porque têm essa habilidade de transmitir algo, porque filmes essencialmente têm várias camadas. Você tem uma camada visual que funciona muito bem para os mais jovens. E não tentamos mirar tão jovem porque não estamos tentando. Quer dizer, alguns dos filmes claramente são muito intensos para crianças pequenas, de 4, 5 ou 6 anos. E algumas das coisas verbais são mais sofisticadas. Então as crianças, na verdade, não saberiam o que tais coisas são. Mas existem dois fenômenos interessantes que surgem disso. Um deles é que é muito interessante quando você olha para a linguagem corporal e ela te diz uma coisa, enquanto o que elas estão dizendo é algo completamente diferente. Então, estamos meio que programados para reconhecer que o que elas dizem não está combinando com o que estão fazendo ou com o que o corpo delas está realmente dizendo. Isso é realmente interessante. Então, os bons animadores, diretores e contadores de histórias realmente reconhecem o valor de fazer isso, bem como as habilidades e a sensibilidade que vem com isso. E a outra coisa era, e o Walt Disney entendia isso, que se você tem algo que tem várias camadas, e às vezes só os adultos entenderiam, as pessoas esquecem. Crianças vivem em um mundo de adultos. Elas estão acostumadas a ter pessoas falando sobre coisas, e elas não sabem do que estão falando. Certo. Uma das razões pelas quais eles assistem a filmes várias vezes é que estão tentando entender. Isso se torna uma experiência de aprendizado. E você quer que os adultos possam assistir e aproveitar, porque há alguns filmes de animação em que você se sente deslocado. Parecem ser apenas para crianças de 4 anos. Desculpe, eu não posso assistir. Eu não conseguiria assistir. Talvez enquanto estou com meu filho no colo. Porque eu quero ter esse momento de conexão enquanto estou lendo um livro, fazendo algo no iPad ou o que for, até ele roubar o iPad de mim. O que você diria que são os principais elementos de um filme de animação bem-sucedido para que realmente tenha um impacto duradouro? A única coisa é que tentamos não fazer a mesma coisa o tempo todo. E foi uma das coisas que tento transmitir no livro, o que foi realmente difícil. Ainda não sei se consegui completamente. E isso é o que acontece quando você está tentando fazer algo novo e original e quando você consegue algo como a maneira como esta equipe trabalha junta e funciona bem, há aquela boa sensação e tudo realmente se encaixou. Você não pode realmente fazer isso de novo. Essa é a coisa mais difícil. As empresas querem alcançar algum tipo de ponto estável, certo? Nós acertamos o processo e vamos dizer, ok, vamos apenas chegar lá. Finalmente descobrimos tudo. Sabemos que tivemos que fazer um monte de compromissos e todas essas coisas. Finalmente alcançamos o ponto de equilíbrio sem entender completamente isso. O ponto de equilíbrio é essa ilusão que nas empresas, e acontece em diferentes ritmos, mas sempre acontece, é que a tecnologia subjacente está constantemente mudando. Diferentes ritmos em diferentes tecnologias, mas está mudando. As pessoas que estão usando esse processo estão envelhecendo, estão tendo famílias. Você tem novas pessoas entrando com novas habilidades porque foram ensinadas coisas diferentes. As expectativas dos clientes são diferentes. As expectativas dos parceiros são diferentes. Não há nada nesta imagem que seja estável. Então, se você perceber isso, então você diz, ok, essa premissa de como chegamos ao ponto ideal é algo que continua mudando e temos que continuar trabalhando. Uau!
Tipo, esse é o princípio fundamental. Não vai ser a mesma coisa. Mas existe um tipo de esboço ou uma estrutura que você gosta de montar para um ótimo filme surgir? Ou essa estrutura e esboço estão sempre mudando e evoluindo? A questão é que existe algo essencial sobre a estrutura de um filme, mas não é como uma lei que não pode ser adaptada. É mais como um ponto de orientação para a sua estrutura. E se você vai violar essa estrutura, e às vezes realmente deve fazê-lo, mas deve saber exatamente por que está fazendo isso. Ok? Com um filme, por exemplo, um filme tem um certo tipo de estrutura. É diferente de um musical da Broadway, que tem um intervalo no meio para o público. Sim. Como você sabe. E os livros têm uma grande variedade de estruturas. Cada um tem uma estrutura específica. Bem, os filmes também têm uma espécie de estrutura e geralmente duram de 1h30 a quase 3 horas. Você assistiu ao filme ontem à noite, você me disse, e há uma estrutura. Nesse caso, é a primeira parte de um filme em 2 partes, porque essencialmente estão estendendo as estruturas ao longo de um maior período de tempo. E da mesma forma com as séries, elas têm uma estrutura e uma organização em torno dela para criar essa estrutura. Então, respeitamos essa estrutura. Algumas dessas coisas funcionam bem e outras não funcionam tão bem. Quero dizer, como você também deve ter visto, há algumas séries que começam de forma brilhante. Na verdade, são tão brilhantes que acabam durando mais que o previsto. Mas não tinham, de fato, um mecanismo em vigor para pensar em como terminar bem. Às vezes você chega ao final da série, como estou pensando em 2 em particular que eu não mencionarei o nome, e você chega ao final e pensa, é só isso? É decepcionante e eles não planejaram até o fim. E eu posso pensar em algumas onde, quando chegam ao final, você pensa, isso foi ótimo. Sim. Isso foi muito bem feito, foi bem pensado. Então, no filme básico, digamos, um filme de 2 horas, a regra fundamental é que no primeiro dia, nos primeiros 15, 20 minutos, você está estabelecendo as regras do filme e também está preparando para que as pessoas gostem ou se importem com os personagens. E até o final desse primeiro ato, você precisa saber qual é o problema central. Então, essa é uma diretriz geral. E tentamos pensar dessa maneira. Você realmente se importa com essas pessoas? Você sabe qual é o problema? E você aceita as regras? O público é muito tolerante em relação ao estabelecimento das regras. E eles não querem que você viole essas regras porque, então, é apenas arbitrário. Se você simplesmente criar algo no final por conveniência, ou essa coincidência incrível aconteceu no filme, as pessoas realmente não gostam disso. Elas conseguem perceber quando estão sendo enganadas ou manipuladas, mas se aceitarem as regras, então tudo bem. E acho que a primeira vez que isso ficou claro para nós foi no nosso primeiro filme, que é Toy Story, porque tivemos esse debate o tempo todo, pois, essencialmente, os brinquedos estão conversando entre si o tempo inteiro. E então, quando as pessoas chegam, todos caem no chão. Pensando nisso é meio estranho. Por que isso funcionaria? E no final, a decisão foi, vamos fazer isso e o público vai aceitar porque essas são as regras do mundo do filme. E foi isso que aconteceu basicamente, eles sabiam que os brinquedos não falavam com as crianças. Então eles simplesmente aceitam essa regra, eles não falam. Então essas são as regras do mundo, a regra do mundo para eles. Então, a única vez que fizeram isso, mas foi mais por causa do valor de choque, mas também não parecia arbitrário, foi quando Woody virou a cabeça para o garoto e, na verdade, através da caixa de voz, e disse algo surpreendente para o garoto.
E o menino ficou assustado. Ok, então tudo isso é mantendo em mente, tipo, quais são as regras do mundo, sabe? Como eles aderem a isso, e depois para os filmes subsequentes a isso. Certo. Essas são as regras que foram definidas. Sim, é ótimo. E o ponto é, ok, a audiência vai aceitar isso, mas eles não querem que você mexa e altere essa regra do mundo depois, a menos que você tenha uma boa razão. Sim, certo. E então, o resto do filme vai ficando pior e pior. As coisas vão ficando mais difíceis e complicadas. E eles estão tentando resolver, e você torce por eles. E assim. E é aí que há muita variabilidade. Eles ainda estão tentando resolver tudo na história. Claro. E, no final, é como se houvesse uma maneira de sair dessa confusão. E nesse ponto, você sente que quer ter a resolução certa para o problema que foi estabelecido no fim daquele primeiro ato da história. Com Toy Story 3, por exemplo, a questão foi que, ok, finalmente chegou aquele momento. Um momento crucial na vida deles, em que Andy realmente vai para a faculdade. Vai realmente acontecer. Foi emocionante. Agora você passa por isso e uma vez que já tiver estabelecido o que é e quais são os relacionamentos, quem é quem. Então essa é a primeira parte. Depois você passa por essas outras coisas, tipo, você está descobrindo sobre os outros brinquedos e este centro de cuidados infantis. É hilário. E então algumas coisas voltam do passado, como a garra que está vindo porque você não vê isso chegando. Você gosta desse tipo de coisa onde você não vê chegando. Mas, na verdade, é apropriado para a história. E isso remonta ao primeiro momento. Porque foi engraçado e ajudou com o roteiro. Tudo sobre isso simplesmente se encaixou. Então eles voltam no final, e então é tipo, não, ele realmente vai para a faculdade. E o que eles se importam afinal? De quem eles realmente se importam de verdade? E agora eles vão entrar no carro errado? Eles não vão ser levados para o centro de cuidados ou algo assim no final? Sim. E então ele esqueceu a caixa. Talvez eles não vão a lugar nenhum. E finalmente é colocando tudo em ordem. E então, quando ele realmente diz adeus, é totalmente merecido e faz completo sentido. E também, para as pessoas cujos filhos assistiram ao primeiro filme e agora os filhos que assistiram a esse filme estão indo para a faculdade, isso tem um nível de significado completamente diferente para eles. É muito impactante e sentimental. Essas são todas coisas que não é como se as pessoas estivessem apertando botões e fazendo isso para provocar reações ou algo assim. O que isso significa para as pessoas? As pessoas realmente se importam com isso. Eles têm essas questões super emocionais quando seus filhos vão para a faculdade. E como as crianças pensam sobre seus brinquedos? Qual é o ponto de vista deles a respeito? Claro que sou um adulto quando vejo esses filmes, mas lembro-me desses dois filmes muito impactantes para mim. Quando eu ainda era criança, a Walt Disney estava lançando Peter Pan. Assistia a esses filmes no cinema, e eles só eram exibidos no cinema na época a cada 7 anos. Então, eles tinham esse ciclo de lançamento na época, e eu não via há muitos anos, eu já estava em outra fase da minha vida. Eu os vi de novo como adulto, e me lembro desses filmes muito claramente durante a história inteira. Quando os vi novamente como adulto, estava assistindo e percebi que as coisas que eu lembrava no filme não estavam exatamente no filme. Sério? Eu havia inventado. Nossa. Percebi que a criança em mim realmente voltou e preencheu todas essas lacunas. E isso ficou na minha cabeça por todos esses anos. E agora eu assisto tudo como adulto e digo, foi isso que me fez sentir quando eu era criança, foi isso que me moldou.
Isso despertou algo em mim que era muito poderoso, então não posso mais experimentar isso. Ok, mas posso ver o que isso faz pelas outras pessoas. Se você soubesse disso, entenderia o que isso significa para elas. Eu poderia perguntar sobre todos esses filmes e todas as emoções que vieram disso. Isso é lindo. Uma das coisas que eu amo no livro Criatividade S.A., que eu quero que todos tenham uma cópia, e especificamente a edição expandida, é a inovação e a criatividade que vocês criaram como empresa. Mas também, você está me contando essas histórias agora, e as pessoas estão assistindo e ouvindo sobre como você cativa o público com as suas histórias, emoção, as equipes certas, a animação, a música, a iluminação, tudo. Mas você também criou uma conexão emocional na sua cultura, na Pixar. Você fala sobre muitas dessas coisas no livro, e obviamente na edição expandida, você fala sobre como ainda não tem tudo resolvido. Você ainda está descobrindo e evoluindo, e as coisas estão mudando. E eu não acho que exista uma empresa perfeita que tenha tudo resolvido. Mas você foi capaz de construir uma cultura que cativou emocionalmente e fez com que as pessoas comprassem a visão, a missão, os valores e no que estavam trabalhando consistentemente. Como você conseguiu fazer ambos com a cultura e a equipe que tinha, cativando-os emocionalmente, mas também cativando emocionalmente nos filmes que você fez para audiências ao redor do mundo? Eu acredito que o principal fator era a constatação de que, se culturalmente eles fossem coerentes, então as outras coisas naturalmente seguiriam corretas. A equipe? Sim, acredito que acertar a equipe foi a coisa mais importante do meu trabalho, porque, como mencionei, não sou o cineasta. Certo. Bem, eu tinha esse objetivo de fazer um filme. Eu nunca fui treinado em cinema e provavelmente sei mais sobre isso apenas observando outros, o que acho fascinante. Mas para mim, o fascinante também era, ok, como eles estão se influenciando mutuamente, como estão se apoiando entre si. Então, por exemplo, tínhamos um grupo de pesquisa, tínhamos diferentes grupos técnicos, há pessoas trabalhando nos filmes, que é uma coisa de curto prazo. O que precisamos fazer para terminar este filme? Há algumas pessoas que estão apoiando o software existente. Há algumas pessoas que estão desenvolvendo o software para o futuro. Eles têm diferentes prazos de entrega. Às vezes, assumimos um grande projeto de longo prazo, que é de alto risco. Também temos um grupo de pesquisa, e estas são pessoas com doutorado em diversas áreas. Eles fazem coisas realmente interessantes e têm um líder muito bom. E então ele escolheu seu sucessor para liderar a equipe. Eu me encontrava com ele mensalmente apenas para me atualizar, mas não faço ideia da taxa de sucesso das coisas que produziam. Nunca chequei, nunca perguntei e nunca senti que precisava. A única coisa que eu sabia é que queria passar tempo com eles. E porque eles sabiam mais do que eu, era sempre para dar a mensagem de que eu valorizava o que eles faziam. Eu sabia que a razão pela qual estavam lá era que queriam realmente fazer a diferença para os filmes, então tentavam coisas diferentes. Se não funcionasse, simplesmente paravam de fazer e passavam para outra coisa. Eu não precisava acompanhar nada diretamente. Eu podia contar com eles e com o que queriam fazer para tomar a decisão certa, porque era quem eles eram. É isso que você realmente quer. Você só quer pessoas lá, e elas descobrirão, porque é difícil. Sempre é difícil. E é como se eu nem pudesse responder as perguntas deles. E há todos os tipos de perguntas, como na produção ou nas emoções, e tudo mais que envolve o processo. O que significaria para eles me perguntarem isso? Se eu estivesse nessa posição, isso significaria que eu realmente estraguei tudo.
E a coisa emocionalmente que eu sentia melhor na Pixar durante todo o tempo que estive lá era quando tínhamos reuniões de problemas difíceis e saíamos da reunião sem as respostas. Mas eu me sentia tão bem porque nessas reuniões eles não estavam olhando para mim ou para o Jim para dizer o que vocês vão fazer ou o que devemos fazer. Era como se eles assumissem o problema. Era o estúdio deles. Se é deles, então naturalmente agem dessa forma. Esse é o melhor lugar para trabalhar. É como se eles assumissem isso. Nossa, que bacana. Eu queria te fazer uma pergunta sobre dinheiro e arte. Quando você estava construindo o negócio, a Pixar, e queria fazer um filme que foi realmente um sonho seu por muito tempo, você também estava pensando conscientemente em ganhar dinheiro e como construir um negócio lucrativo? Ou era mais sobre como produzir algo bonito e trazê-la à vida usando animação? Bem, quando começamos, e isso realmente começou quando eu estava em Nova York, quando eu estava na universidade em Utah. Então, a base, né? E isso é bem no início, isso foi antes de haver chips ou microprocessadores Intel e assim por diante. O princípio básico era que as coisas iam mudar exponencialmente. E eu entendi o que isso significava, porque falávamos muito sobre isso. Mas depois me dei conta de que a maioria das pessoas não tinha um bom conceito do que isso significava, porque não é algo intuitivo. E eles simplesmente me botaram para aprender nas savanas. Mas eu às vezes ficava bastante surpreso que as pessoas não soubessem disso. Então, isso meio que estava embutido em uma compreensão inicial. Mas também significava que você tinha que construir como se as coisas fossem ser muito diferentes no futuro. Agora, a implicação disso era que isso ia mudar drasticamente os custos das coisas. Então, logo de cara, mesmo na New York Tech e depois na Lucasfilm, eu pensava, isso tem que ser economicamente prático. Porque se você vai fazer algo grande no mundo, então é grande porque impacta muitas pessoas. Só impacta muitas pessoas se houver realmente algum valor monetário ou econômico. Porque muitas pessoas estão usando isso. Estarão comprando, ou estão assistindo, ou compartilhando neste caso. Mas sempre me pareceu óbvio que isso era bastante importante. Então, quando cheguei na Lucasfilm e George queria que trouxéssemos tecnologia para a indústria, tínhamos amigos que competiam conosco. E eles tinham os mesmos objetivos que nós. E sabíamos disso. Mas no caso de um deles, eles compraram um supercomputador Cryone. E o supercomputador Cryone custou $10 milhões na época. E ele é um dos ilustres cofundadores da Pixar. Eles surgiram mais tarde. Mas ainda estávamos na Lucasfilm. Albert Ray Smith apenas fez esse cálculo breve que, ok, se fizermos certas suposições bem fundamentadas sobre o que provavelmente precisaremos, então precisaremos do equivalente a 100 computadores Cryone, não um só Cryone. E como cada computador desse custava $10 milhões na época, e o custo desses 100 computadores teria que ser 1/10 do custo de apenas um, então a implicação era que precisaríamos esperar um bom tempo para conseguir comprar o equipamento. Mas entendíamos que isso iria mudar. Então a implicação era que, na taxa de mudança dos chips, que é chamada de Lei de Moore na época, com base em sua observação sobre a taxa de mudança, provavelmente levaria 14 ou 15 anos antes de ser economicamente viável fazer isso. Isso foi realmente uma decisão econômica. Afinal, ninguém vai usar isso se não puder pagar, por mais útil que seja. E não precisava ser um gênio para ver que era evidente. Era óbvio.
Claro, sim. Então você espera, mas também sabíamos que tínhamos muitos problemas para resolver. E ao longo do caminho, havia outras coisas que sabíamos que tínhamos que resolver. Precisávamos ser capazes de fazer imagens realmente complexas. Então, uma das coisas que fizemos nessa série de coisas para nos preparar foi inventar uma nova maneira de renderizar imagens realmente complexas. Isso levou ao Renderman, que é agora a principal maneira de criar imagens em filmes hoje em dia. Com essa coisa que desenvolvemos. Mas era realmente dizer que tipo de complexidade queremos, e o padrão na época era 40 mil pequenos polígonos em uma imagem. E dissemos, bem, ok, do que vamos precisar para uma imagem? Provavelmente precisamos de 80 milhões desses polígonos. Então tivemos que pensar de uma maneira muito diferente. Então a ideia toda era dizer, se o mundo vai ter muito mais poder no futuro e muito mais memória, e isso não existe agora, então como pensamos em preparação para esse tempo? Mas não era uma daquelas coisas como se estivéssemos sendo irrealistas, porque estávamos casando a complexidade com o realismo que temos que esperar antes que tenha o impacto. Mas isso podemos fazer. Então, tentamos ser inteligentes sobre por que gastamos os recursos e como isso afetou os outros passos ao longo do caminho para chegar lá. E isso acabou sendo como uma das peças marcantes. Foi basicamente por isso que ganhamos Oscar. Uau! O que teve um impacto tão grande anos depois. Incrível. Você teve uma paciência incrível para trabalhar continuamente em algo até finalmente conseguir lançá-lo e fazer o que queria. Sim, eu nem sequer pensei no fator paciência. Só pensei tipo, ok, não vamos ser espertos sobre isso porque, se você não fizer nada, não se preparar, você fica para trás. Sim. Ok, se você for muito rápido, então você falha pelos motivos errados. Ou você desperdiça o dinheiro. Tudo bem, isso é como... Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Claro. Entre a cruz e a espada. Claro. A questão primordial é para onde você vai entre essas possibilidades, e não é fácil, mas você está continuamente equilibrando e ajustando isso. E a verdade é que, à medida que desenvolvíamos e começávamos a desenvolver habilidades, sabíamos que precisávamos trazer artistas. Trouxemos artistas e começamos a fazer curtas-metragens e começamos a adquirir mais habilidades em diferentes áreas, porque sabíamos que precisávamos disso. Mas ainda estávamos pensando que isso levaria muito tempo. Um momento interessante. Isso foi por volta de 1991, porque tínhamos um relacionamento muito bom com a Disney, por diferentes razões relacionadas ao software que escrevemos para eles, para colorir seus desenhos. Mas sempre tivemos um bom relacionamento com eles e tínhamos esses curtas-metragens premiados que Peter Schneider, que era o presidente da animação da Disney, disse: nós gostaríamos que vocês fizessem um filme em 3D. Então ele veio até nós e eu disse, você sabe, ainda não estamos prontos. Não achamos que a economia apoie isso ainda. Então, vamos fazer um especial de meia hora para a televisão primeiro. Só estava pensando em dar um passo de cada vez. Incremental. Mas nesse ponto, o Peter disse, e estava correto. Ele disse, se você pode fazer um curta de meia hora, você pode fazer um de 75 minutos. E foi então que eu pensei, sim, você está certo, nós podemos. Nossa. Então agora você está fora por um fator de 3. Ok, podemos lidar com isso. É diferente de um fator de 10 ou 100 ou 1000. Certo. Então é como... Mas é nesse cálculo que está o momento de agir. É o cálculo que você usa para a realidade virtual e carros autônomos. Você pode dizer, ok, isso é possível. O ritmo da tecnologia vai tornar isso possível? Ok, mas quando exatamente isso vai acontecer? Que outras coisas precisam ocorrer antes?
Quais são os obstáculos no caminho? E se você exagerar e errar a previsão, você desaponta as pessoas e descobre que custa mais dinheiro do que pensava inicialmente. E se você for muito conservador, outra pessoa faz isso antes de você, ok? Certo. Então não é fácil, mas você precisa pensar sobre isso, o que significa que na sua equipe você precisa ter um grupo de pessoas que possam trabalhar juntas para resolver as coisas. Certo. E o Steve era muito bom nisso. Eu li um livro recentemente sobre a criação do iPhone, e foi estranho porque havia uma crítica de que Steve tinha levado crédito por coisas, o que é bizarro porque isso não era o que Steve fazia. O que as pessoas não entendiam sobre Steve era que ele mantinha as pessoas na Apple e queria manter as pessoas que discordassem dele. Então, primeiramente, ele fez algo incomum para o chefe da empresa, que é dizer: nosso modelo de negócios, por causa de um novo laptop, vai mudar. Então, precisamos nos preparar para um modelo de negócios diferente. Então, nesse ponto, ele disse às suas pessoas: ok, vamos mudar para o iPad. As pessoas ao seu redor não concordaram. Então, eles o convenceram de que ele deveria fazer o celular primeiro. E então, ele concordou com eles. Então, eles o convenceram e as mesmas pessoas lhe disseram: você deve deixar a loja de apps aberta. Nesse caso, ele não concordou e ele não a deixou aberta quando a anunciou pela primeira vez. Mas dentro de alguns meses, as mesmas pessoas estavam dizendo a ele: você estava errado. E ele disse: sim, vocês estavam certos. Eu estava errado. Então eles abriram a loja para as pessoas criarem seus apps também. Uau! O interessante é que ele queria que as pessoas resistissem. Isso não significava que um lado venceria a discussão, mas ele queria essas pessoas que reagissem e discordassem dele. Uau! Isso é poderoso. E isso mostra confiança em dizer: eu preciso de pessoas que não vão concordar comigo o tempo todo. Falando de pessoas poderosas, com opiniões fortes e que trabalham com liderança, você trabalhou ao lado de alguns dos líderes mais inspiradores de nossa geração, como Steve Jobs, George Lucas, Bob Iger e muitos outros. Mas queria saber quais foram as maiores lições de cada um deles que realmente ficaram com você enquanto trabalhava em suas próprias coisas ou trabalhava com esses indivíduos? No caso de George Lucas, ele foi a primeira pessoa com credibilidade na indústria cinematográfica que disse que a tecnologia iria mudar o cinema. Então, essa foi a razão pela qual ele me contratou, porque ele realmente acreditava que isso iria acontecer. O objetivo dele era mudar a criação de filmes, certo? Então não era sobre ele querer lucrar com isso. Esta é minha comunidade. Eu quero ajudá-la. Agora, naquela época, eu tinha a crença de que deveríamos publicar tudo o que fazíamos. Então, eu chego a Lucasfilm e, do ponto de vista dele, era como: isso é uma coisa ótima de se fazer, porque queremos ajudar a todos. E, claro, seus filmes estavam indo excepcionalmente bem com o lançamento subsequente dos próximos 2 filmes de Star Wars. Então, ele apoiava totalmente a gente publicar tudo e participar dessa comunidade mais ampla. Então, Steve Jobs nos comprou, e isso surpreende as pessoas. Mas eu queria publicar tudo o que fazíamos. Steve é conhecido por ser muito reservado. Steve nunca desafiou minha decisão de publicar tudo. É porque Steve é inteligente o suficiente para saber que estávamos fazendo algo diferente. Não era sobre o sigilo da tecnologia. Era tudo sobre como você consegue as melhores pessoas. Era isso que importava. Como você consegue as melhores pessoas. E você consegue as melhores pessoas através desse envolvimento, dessas relações que você tem com essas pessoas pelo mundo, algumas das quais são concorrentes, não importa. É como você faz isso? Então, para Steve, foi suporte, mas também para Steve,
foi como observar essa mudança na vida dele, a mudança que não é entendida por muitos, porque eles ouvem as histórias do começo da carreira dele. Mas o que eu vi foi que aquele comportamento do início era como ele era quando ele estava pela primeira vez na Pixar. E então ele estava aprendendo com as coisas que não funcionaram. Por exemplo, a primeira versão da Apple, quando ele estava lá. Ele cometeu alguns erros na Next. Ele sabia que algumas coisas estavam certas e outras erradas. A primeira versão da Pixar, onde ele vendia o hardware, não funcionou. E então tivemos que recomeçar. Uau! E outra coisa que devo mencionar, que eu sempre falo para as pessoas. Não é exatamente um segredo, mas algumas pessoas podem não saber. É que eu fui presidente da Pixar 3 vezes. O que significa que fui destituído como presidente da Pixar 2 vezes. Nossa, quem decidiu isso? Steve, porque Steve dizia que eu não estava pronto para o cargo que ocupava. Então, vamos te arrumar um cargo diferente. Como isso te fez sentir quando você foi basicamente rebaixado? Um lixo. Mas eu sabia que ele estava certo. Nossa, Eu precisei aprender mais. Sei que tinha feito um impacto na cultura da empresa e em como funcionava. E continuei fazendo isso e ainda estava adicionando valor ao que fazíamos. E voltei ao cargo de presidente e ok, agora estou pronto e chegamos ao ponto de ser uma empresa pública. agora você não está pronto. Agora você não está pronto para ser presidente de uma empresa pública, porque isso é totalmente diferente. Interessante. Isso não foi divertido, mas eu também sabia que Ele estava certo. ele estava certo. Então nós fomos a público e após um tempo, talvez 1 ano ou algo assim, então ele disse, ok, então você agora realmente está pronto. Já estamos fazendo isso há um tempo agora. Uau! Então, fui presidente pela 3ª vez. Agora, a coisa engraçada foi que, na 3ª vez, ele se levantou na frente da empresa e anunciou que eu agora era o presidente da Pixar. E todo mundo meio que coçou a cabeça e disse, achávamos que ele já era, porque não importava. Certo. E eu digo isso às pessoas só porque é como, você sabe, às vezes está tudo bem. Você está apenas tentando alcançar o objetivo. Isso não é sobre sua função em específico. Como você chega lá? Mas também o Steve, e isso foi por volta de 91. 1991 é quando ele se casou com Lorraine. Seu filho René nasceu e ele viu essa mudança bastante dramática em um curto período de tempo nos próximos, digamos, 4 anos. E parecia que Steve era completamente diferente. Ele tinha uma ligação com os diretores porque ele entendeu algo que é difícil para as pessoas entenderem, ou até mesmo entenderem sobre ele, que é que quando você está liderando algo, você realmente se compromete com isso. Você tem a paixão, vou fazer isso funcionar, e quando não funcionar, vou mudar. Então é esse equilíbrio de você se compromete. Ele me diria isso. Ele pode ver esse compromisso, como se ele estivesse profundamente nas pessoas e profundamente em si mesmo. E então, assim que não funcionasse, ok, vamos tentar algo diferente. Uau! Ok, como você faz isso? Claro. Normalmente, você acha que um compromisso significa fazer acontecer, não importa como. Mas isso é o que significa. Estou colocando tudo nisso para fazer acontecer até que eu perceba que fiz um bom trabalho. E eu tenho que mudar. Eu preciso mudar. Nossa. E ele fez esse comentário uma vez, se algum dia voltasse, ele achava que deveria voltar como um diretor da Pixar. Uau, que legal. Mas foi assistir seu relacionamento com Lorraine, porque ele estava focado em construir a empresa, e que depois que ele morresse, Lorraine faria coisas boas com o dinheiro, o que ela está fazendo. Certo, isso é ótimo. Então é realmente impressionante. Isso é ótimo. Tenho certeza que você tem inúmeras histórias sobre Steve Jobs e o impacto na sua vida. Então a outra coisa é que, quando ele foi para a Lucasfilm, eu estava super envolvido com a Disney. A Disney nos adquiriu. E basicamente, enquanto ele passava por isso, eu fiz algo que nem todos concordaram que era a coisa certa, que é não fundir Pixar e a Disney Animations e mantê-las como 2 estúdios separados.
Para mim, isso foi o teste final dessas ideias. Podemos aplicá-las a um grupo onde eu não conheço as pessoas e fazê-las ter sucesso? Eu lembro de ter lido isso no livro do Bob Iger sobre aquele acordo, onde havia meio que 2 estúdios separados trabalhando juntos. Acho que no final do livro ele falou sobre isso. Sim, o Bob me apoiou nessa decisão, porque esse foi o primeiro grande conflito que tive lá, onde um dos líderes era bastante categórico de que isso não devia ser feito, e eu tinha mais razões para querer fazer, e acredito que não eram óbvias. Você tem 2 empresas no mesmo negócio. Por que teria 2 pipelines? Por que teria 2 grupos de pesquisa? Por que você teria 2 grupos de marketing? Por que 2 grupos de finanças? E para mim, a resposta era, bem, se você tem um negócio que muda rapidamente, é melhor ter empresas que podem se mover rapidamente. Mas também, elas não representam uma ameaça existencial uma para a outra, então podem trocar informações entre si sem se sentirem ameaçadas por isso. E então, a regra era, bem, elas não podiam trabalhar na produção uma para a outra, certo? Porque isso é como um apoio, tipo, elas realmente tinham que resolver os problemas. Mas quando se tratava de ideias, elas podiam pedir, pegar emprestado e copiar um do outro, mas não precisavam. E por causa disso compartilhavam ideias. Elas abertamente compartilhavam entre si, ligavam umas para as outras. Muito legal. E se organizaram sozinhas em uma conferência para compartilhar informações. Que legal. Foi tudo muito interessante. Muitas coisas incríveis acabaram acontecendo. Legal. E a maior lição que você aprendeu com o Bob? Bem, na verdade, a maior lição foi que ele entendeu que você deve apoiar o elemento criativo. E se você pensar nisso, a Disney se tornou o estúdio mais bem-sucedido por vários anos. E eles produziram menos filmes. O ponto 1 é: se você produz menos filmes e há mais energia focada na qualidade de cada um. Mas o outro ponto é que eles realmente tinham 5 estúdios. Então havia a Marvel, Lucasfilm, Pixar, Disney Animation e o grupo de live action. E cada um produzia 1 ou 2 filmes por ano. Se você está fazendo apenas um filme por ano, agora você está colocando toda a sua atenção nisso. Agora, o nível de qualidade aumenta e você produz mais. E faz isso de uma maneira que compartilha a responsabilidade pelo sucesso entre todos. Para mim, isso foi absolutamente brilhante. 2 perguntas finais para você. Quero que comprem o livro Criatividade S.A. na sua edição expandida. Certifiquem-se de comprar e dar uma cópia para amigos e suas equipes. Isso vai ser muito útil para vocês em seus empreendimentos criativos e também para fazer parte de uma organização criativa que trabalha em direção a uma cultura de trabalho positiva. Então, certifiquem-se de pegar algumas cópias desse livro. Esta é uma pergunta que faço a todos no final da nossa conversa. Chama-se As 3 Verdades. Eu perguntei a você sobre lições de outras pessoas, experiências em sua vida e seu trabalho na Pixar. Estou curioso. Se você poderia imaginar um cenário hipotético em que você vive tanto tempo quanto quiser, consegue realizar e fazer todas as coisas que deseja fazer, mas é seu último dia na Terra, muitos anos no futuro. E por qualquer razão, nesse mundo hipotético, você tem que levar todo o seu conteúdo com você. Este livro não está mais por aí. Não temos acesso a ele, hipoteticamente. Os filmes dos quais você fez parte não temos mais acesso. Essa conversa se foi. Mas você pode deixar 3 lições de suas experiências de vida para o mundo. E é isso o que teríamos para nos lembrar de você, essas 3 verdades. Quais seriam essas 3 verdades para você? Claro. Tudo bem. Acho que uma das coisas era o que eu tinha pensado sobre, que é tentar descobrir o que eu fiz é um ato de separação. E, fundamentalmente, a conexão que eu tenho com outras pessoas é a conexão que define quem eu sou. Eu não estou separado dos outros. A segunda é que é muito fácil declarar valores, até definir os objetivos. E essas declarações
na verdade, não significam nada. Elas não têm nada a ver com o que realmente fazemos. E acho que viver nossas vidas é o que realmente importa. As palavras não. E a número 3? E a número 3? A verdade número 3. Preciso pensar. A número 3 é meio difícil, porque acho que pode estar relacionada ao primeiro. Tem a ver com todas essas outras conexões. Obviamente. Há aquelas próximas com a família, filhos e netos. E como nossas conexões vão se expandindo. É como devemos trabalhar nessas conexões. E trabalhar para mantê-las e, na verdade, contar com outras pessoas para fazer coisas que não sou bom em fazer ou lembrar de certas coisas. Acho que está muito relacionada à verdade número 1, que é apenas aquele sentimento, aquela parte de algo bem maior do que eu, e eu nem consigo me separar disso. Sim. Pergunta difícil de responder. Sim. É a escola da grandeza, não a escola dos medianos. Estou tentando fazer você pensar um pouco. Estou animado com este livro e a edição expandida. Eu quero que adquiram uma cópia dele. Elas podem comprar online e o audiolivro também é ótimo se quiserem ouvir. Há tanta sabedoria aqui dentro. Sou grato por você ter lançado isso e feito a edição expandida. Quero reconhecer você, Ed, por sua generosidade, por estar aqui, por acrescentar tanto valor com suas histórias, sabedoria e palavras, e por viver sua vida de acordo com seus valores por todos esses anos. Sou grato por tudo que você criou no mundo. Você fez um enorme impacto na minha vida. Na vida de amigos, de familiares, com sua narrativa, tocou tantas vidas através de sua liderança de equipes, de criar e unir equipes, para trazer belas histórias e arte ao mundo. Então, sou muito grato e reconheço sua contribuição para a humanidade. Minha pergunta final, Ed, é qual é a sua definição de grandeza? Para mim, a definição de grandeza é, na verdade, impacto positivo. É como, e eu acho que é muito amplo, é tipo, você é um excelente professor? Você tenta ser um excelente professor? Se você tem, digamos, um papel de serviço, mesmo no governo, ou onde quer que você esteja lidando com pessoas, como você as faz se sentir? Bem, quero dizer, obviamente, quando fazemos filmes, pensamos bem, queremos fazer ótimos filmes que tenham um impacto. Mas você sabe, eu conheço muitas pessoas que estão tentando resolver alguns problemas sérios do mundo, algumas questões realmente sérias. E quais são os impactos que podemos ter? E eu conheço muitas pessoas que querem causar um grande impacto. E essa é uma força incrível. E para mim, isso é o que grandeza significa. É querer isso, ter isso, permitir isso, incentivar isso e fazer isso. Não existe dinheiro fácil. Você tem que seguir um plano. Pode chegar lá mais rápido, modelando práticas comprovadas. Como você faz dinheiro fácil para você? Para não parecer algo difícil, quase inacreditável. É difícil demais de conseguir. É exaustivo.